Evangelho segundo Jesus, de John MacArthur, capítulo 17. O caminho da salvação. Nenhuma passagem em toda a Bíblia ataca a moderna fé fácil com mais força do que Mateus 7, 13 e 14. É a conclusão do Sermão do Monte, e o Senhor oferece a sua apresentação pessoal do caminho da salvação. Que diferença da tendência do evangelismo moderno. Não há qualquer incentivo nessas palavras para aqueles que pensam que poderão salvar-se por meio de uma aceitação casual dos fatos históricos relativos à pessoa de Jesus. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e é apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aqui o Senhor leva o Sermão do Monte ao seu clímax evangelístico. Essa passagem esfacela o ponto de vista dos que afirmam que o Sermão do Monte não é evangelho, mas lei. Na verdade, trata-se de evangelho puro, com um apelo tão incisivo quanto jamais foi feito. Nestes versículos também desmascaram a opinião de que o Sermão do Monte é um mero discurso ético que devemos tão somente contemplar e admirar. Jesus certamente não está interessado em elogios para os seus ensinos de moral. O seu desafio não entabula a possibilidade de que o Sermão do Monte seja verdade para algum futuro profético. Jesus está pregando às pessoas aqui e agora, e a sua mensagem é urgente. Cada um tem de fazer inevitavelmente uma escolha que as Escrituras apresentam de diversas maneiras. Por meio de Moisés, Deus confrontou os filhos de Israel dizendo: Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Josué desafiou os israelitas ao entrarem na terra prometida. Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele convocou as pessoas a tomarem uma decisão no Monte Carmel. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Disse Deus a Jeremias: A este povo dirás: Assim diz o Senhor, eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. A salvação é uma escolha que cada pessoa tem de fazer. Porém, ela não é somente uma decisão momentânea como geralmente se pensa. É sim uma decisão definitiva com implicações contínuas e consequências eternas. O próprio Jesus posta-se no centro do destino de cada pessoa e exige que se faça uma escolha deliberada entre vida ou morte, céu ou inferno. Aqui, para concluir tudo o que disse no Sermão do Monte, o Senhor exige que cada um escolha entre seguir o mundo pela estrada fácil e bem trilhada ou segui-lo pelo caminho estreito. Não se poderá encontrar uma apresentação mais clara do Evangelho de Jesus em toda a Escritura. Tem-se duas partes. Tem-se duas portas, a estreita e a larga. Dois caminhos, o espaçoso e o apertado. Dois destinos, a vida e a destruição, e dois grupos, o minoritário e o majoritário. O Senhor prossegue descrevendo dois tipos de árvore, a boa e a corrompida, dois tipos de fruto, o bom e o mau, dois tipos de construtores, o prudente e o nécio, e dois tipos de alicerce, a rocha e a areia. As opções são claras, ele exige uma decisão. Estamos numa encruzilhada e cada pessoa precisa escolher que caminho irá seguir. Duas portas. Entrai pela porta estreita de Jesus, usando um imperativo que denota um senso de urgência, a exigência de uma ação agora. Não é suficiente que se fique a apreciar a porta, é preciso entrar. É também importante que se entre pela porta certa, só uma porta que dá passagem para o caminho estreito. Jesus disse: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, e o que não entra pela porta é ladrão e salteador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse em João 14,6. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Cristo Jesus, homem. Cristo é a porta, ele é o caminho. Não existem outros caminhos para o céu. A única escolha possível é a errada. A única outra escolha possível é errada. Não há meio termo, nenhuma terceira alternativa, nenhuma outra porta. As opções de escolha são simples e claras. Não há espaço para o tipo de tolerância aberta e ecumênica apreciada por nossa cultura humanista. Como diz John Stott, Jesus barra o nosso sincretismo complacente. Não há várias religiões verdadeiras, há tão somente uma. E assim existem apenas duas opções, a verdadeira e a falsa, a certa e a errada,
a certa e a errada, a de Deus e a nossa. Todas as religiões deste mundo se baseiam no empreendimento humano. Somente o cristianismo bíblico reconhece a obra divina, a obra de Cristo em favor do homem, como única base para a salvação. A morte de Cristo na cruz pagou o preço do nosso pecado e a sua ressurreição revela que ele venceu a morte. A salvação não é um sistema de méritos onde homens e mulheres trabalham para conquistar o favor de Deus. Ninguém jamais poderia realizar suficientes boas obras para ser aceitável aos olhos de Deus. Nem mesmo a lei de Moisés tornou justos os homens. Ela foi dada para nos mostrar quão pecadores desobedientes nós realmente somos. Deus, por sua graça, declara justos os crentes, ao imputar-lhes a injustiça de Cristo. Sendo assim, a única escolha está entre a superabundância de religiões baseadas no esforço humano e a única religião baseada na obra divina. Dizem as Escrituras: ora, ao que trabalha, ao que escolhe uma religião baseada no esforço humano, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica ao ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. O caminho estreito e o caminho largo não contrastam a religião com o paganismo. Jesus não está estabelecendo comparação entre as religiões mais refinadas e mais grosseiras, nem mesmo entre o cristianismo e a imoralidade flagrante. Ambos esses temas reivindicam ser o caminho para Deus. Na porta larga não há uma placa dizendo entrada para o inferno. A sua placa diz tal qual na porta estreita, porém o seu fim é outro. Satanás é mestre no que diz respeito ao engano religioso, chegando mesmo a disfarçar-se de anjo de luz. Ele enfeita sua porta de maneira para ficar parecida com a porta do céu, e são muitos os que entram por ela. Mas o Senhor diz que a porta certa é estreita. Na verdade, vários comentaristas diriam que a melhor ilustração contemporânea da porta estreita é a catraca giratória de um ônibus. Só uma pessoa pode passar de cada vez. Ninguém entra no reino de Cristo como parte de um grupo. Muitos judeus se baseavam-se na esperança de entrar no céu em sua linhagem nacional, tal como muitos frequentadores de igreja em nossos dias baseiam sua esperança eterna no fato de estarem afiliados a uma denominação, ou pertencerem a uma família cristã, ou por serem membros de uma igreja. Aqui, Jesus refuta essas ideias. A porta admite apenas uma pessoa de cada vez. A salvação é intensamente pessoal. Não adianta ter nascido em lar cristão ou pegar uma carona na fé do cônjuge. Crer é um ato individual. Não é fácil entrar pela porta estreita. Lucas 13 registra que enquanto Jesus ensinava nas aldeias, alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? A sua resposta esfacelou a pregação da fé fácil. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A palavra grega para esforçai-vos indica uma luta agonizante, intensa e definida. Trata-se da mesma palavra usada em 1 Coríntios 9:25, referindo-se ao atleta que se esforça por alcançar a vitória. Também é usada em Colossenses 4:12, ao falar do labor intenso de Epáfras, em 1 Timóteo 6:12, referindo-se ao crente que combate o bom combate da fé. Trata-se de uma luta, de uma batalha, de um esforço extremo. É quase como que a implicação de violência. Isso é apropriado, pois entrar no reino é como entrar na guerra. Jesus disse em Mateus 11:12, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Lucas 16:16 diz, vence, sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem que se esforça por entrar nele. Ele escreveu, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? O ímpio, sim, o pecador. Como encaixar isso no conceito moderno de que é fácil ser salvo? Que impacto isso causa sobre o ensino comum, sobre o ensino comum de que para se alguém se tornar um crente, deve simplesmente crer em alguns fatos históricos, assinando um cartão de decisão do da frente, levantando a mão ou fazer uma determinada oração? Não poderá ser que muitos dos nossos convertidos estão no caminho errado porque tomaram o caminho largo ao passarem pela porta errada? A salvação não é fácil, porque estreita é a porta e são poucos os que acertam com ela. Isso implica em dizer que a menos que a pessoa esteja procurando diligentemente pela porta, provavelmente não saberá que ela está lá. Deus afirma em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Não se pode acomodar a mensagem de Jesus a qualquer forma barateada de graça ou fé fácil. O reino não é para pessoas que querem Jesus sem qualquer mudança de vida.
É tão somente para aqueles que o buscam com todo o coração, para os que agonizam por entrar. Muitos dos que se aproximam da porta acabam voltando ao considerarem o preço. Para que alguém não venha dizer que isso é salvação por esforço humano, é bom lembrar que é somente a capacitação da graça divina que habilita a pessoa a passar pela porta. É no quebrantamento de um arrependimento concedido por Deus, na pobreza de um espírito humilde e divinamente moldado, que o poder de Deus torna-se a fonte de recursos. De fato, somente os que se despojam de tudo podem entrar pela porta estreita. Não se pode atravessar uma catraca de um ônibus com uma avalanche de malas. A porta estreita que Jesus descreve não é suficientemente larga para os superstars que desejam entrar carregando todos os seus bens. O jovem rico procurou até encontrar a porta, porém, quando viu que para entrar tinha que deixar tudo para trás, desistiu. Não importa quem sejamos ou quais sejam os nossos tesouros. Ao chegarmos à porta estreita, podemos contar que será necessário abandonar tudo. As malas de autojustiça, egoísmo, pecado e materialismo terão de ficar do lado de fora, ou jamais podemos entrar. As boas novas são que, apesar da porta ser estreita, é suficientemente larga para passar o principal dos pecadores. Para aqueles que insistem em carregar bagagem, a porta espaçosa deverá ser mais atraente. Nela há uma placa céu. Poderá até mesmo ver uma inscrição de Jesus, mas não leva ao céu e nada tem a ver com Jesus. Trata-se da porta da região das massas, uma porta larga e aberta através da qual qualquer um pode passar, sem ter de se livrar da autojustiça, do orgulho, dos bens materiais, até mesmo do pecado. Todavia, não há salvação para os que escolhem essa porta. Receber a Cristo não significa meramente que podemos acrescentar Jesus ao refúgio que temos acumulado. A salvação requer transformação total. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que poderia ser mais claro do que isto? As coisas velhas passam. O pecado, o egoísmo e os prazeres do mundo são substituídos por coisas novas. Este é o detalhe principal da salvação. Ela produz uma vida transformada. 2 caminhos. Os 2 caminhos identificam-se intimamente com as 2 portas. Um é largo e aberto, o outro difícil e estreito. O Salmo 1 também fala desses 2 caminhos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. As opções são as mesmas de sempre, ou o caminho largo e cheio do ímpio, ou o caminho estreito do justo. O caminho largo, com toda certeza, é mais fácil. Não há precipícios, há plenitude de espaço para aqueles que desejam experimentar o banquete moral oferecido pela multidão nesse caminho. Quase não há limitações ou restrições ou limites. Tolera-se todo pecado imaginável, desde que você diga que ama Jesus, ou desde que você seja religioso, ou o que mais queira ser. Esse caminho não requer caráter. A pessoa pode ser como um peixe que desce o rio, levado pela correnteza. Na linguagem de Efésios 2:2, tal é o curso deste mundo. É o caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. O caminho de Deus é apertado, o caminho estreito é o que conduz à vida, nem não há espaço para qualquer desvio. Jesus não procura multidões, ele procura e salva indivíduos que reconhecem estar perdidos. Como já vimos, o Senhor não induzia as pessoas a tomarem as decisões precipitadas para segui-lo sem antes calcularem o custo disso. Ele nem sempre convidava as pessoas muito interessadas a fazerem parte do seu grupo. Na verdade, frequentemente ele parecia encorajar os potenciais seguidores a desistirem. Em João 6,64, por exemplo, Jesus questionou a fé daqueles que a si mesmos se chamavam discípulos. Há descrentes entre vós, diz o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus voltou-se para os 12 e perguntou-lhes: porventura quereis também vós outros retirar-vos? É como se ele os estimulasse, tentando induzi-los a se retirarem com a multidão. Ele não queria seguidores ocasionais, mas pessoas dispostas a darem suas vidas por ele. Lucas 14 descreve como Jesus tratava as massas bajuladores que o seguiam por toda parte. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vier a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. O Senhor torna o caminho estreito o mais rude possível, a exigir que os que realmente desejam segui-lo saiam da multidão e tomem uma cruz, um instrumento de tortura e morte.
Experimente pregar isso num avivamento e observe quantas pessoas vêm à frente. Contudo, as pessoas que viessem em maior número compreenderiam o compromisso que se lhes exige. Os que seguem o caminho estreito devem também contar com perseguições. Vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Pelo caminho estreito não se pode andar com os pés descalços. O solo é rude. Jesus nunca apresentou o cristianismo como uma opção suave para almas fracas e resolutas. Quando alguém se torna crente, declara guerra ao inferno, e o inferno contra-ataca. Seguir a Cristo pode custar a própria vida de uma pessoa. No sentido espiritual, com toda certeza, custará. Os tímidos e acomodados não precisam apresentar-se. Esta parece uma estrada horrível para se viajar? Não é. Cristo em pessoa vai à frente e nos supre as forças necessárias. O jugo é suave e o fardo é leve. 2 destinos. A escolha que se faz entre as duas portas e os 2 caminhos é uma escolha eterna. O caminho largo, cujo início é tão fácil, curiosamente torna-se duro no final. Ele acaba no inferno. O que parece tão convidativo deixa de cá e leva unicamente à destruição. A porta estreita, no caminho apertado, pode não parecer muito atraente, mas é o caminho para a vida. O caminho que começa difícil abre-se para a eterna felicidade do céu. 2 grupos. Finalmente, há 2 grupos de pessoas viajando por caminhos diferentes. Mateus 7,13 fala do grupo que passa pela porta larga. São muitos os que entram por ela. Quanto à porta estreita, são muito poucos os que acertam com ela. É de se lamentar que a maioria das pessoas religiosas estão se dirigindo ao inferno e não ao céu. Mesmo no Velho Testamento, os verdadeiros crentes constituíam apenas um remanescente, nunca a maioria. Jesus disse em Mateus 22,14: Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Em Lucas 12,32, Jesus olhou para os seus discípulos e disse-lhes: Não temais, ó pequenino rebanho. A palavra traduzida por pequenino nesse versículo é micro, de onde tiramos o prefixo micro, que indica algo muito pequeno. É a mesma palavra usada em Mateus 13,32 para a semente de mostarda, que é uma das menores sementes. O remanescente fiel tem sido sempre um rebanho pequeno, umas poucas almas que elaboram pelo poder de Deus, reconhecendo sua própria incapacidade, mas prontas a pagar o preço. A maioria da humanidade toma o caminho largo, mas a maioria raramente está certa. Do ponto de vista humano, o caminho largo é a escolha natural. Preferimos o pecado à retidão. Jesus disse que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É fácil seguir a multidão. Você pode até mesmo acrescentar Jesus a todos os seus pecados e possessões prediletas, a fim de se sentir religioso. Você pode ir à igreja e ser tão ativo ou tão passivo quanto desejar. Você jamais tem de negar-se a si mesmo ou tomar a sua cruz. O único problema é que o caminho natural termina em desastre. Alguém me enviou o recorde de um jornal de Melbourne, Austrália, e era uma carta para o editor, escrita logo após uma cruzada de Billy Graham. Depois de ouvir o Dr. Billy Graham pelo rádio e vê-lo pela televisão, ler reportagens e artigos a seu respeito e a respeito da sua missão, sinto-me profundamente enjoado do tipo de religião que insiste em que a minha alma e a de todo mundo precisa ser salva, seja o que isso signifique. Nunca me senti perdido e nem sinto que diariamente me atore no lodaçal do pecado, ainda que as pregações repetidamente insistam em que isso acontece comigo. Dê-me uma religião prática, que ensine a bondade e a tolerância, que não estabeleça barreiras de cor ou credo, que respeite os velhinhos e que fale do bem às crianças e não do pecado. Se para salvar a minha alma é necessário que eu aceite tal filosofia do tipo que me foi pregada recentemente, prefiro permanecer perdido para sempre. Triste carta, mas a verdade é que a pessoa compreendeu a rigidez das escolhas, só que fez a escolha errada. A grande tragédia é que há multidões nesse mesmo caminho, e a maioria pensa que está indo para o céu. Em vez disso, terminarão em condenação e destruição, vítimas do engodo de Satanás. Estou convencido de que a mensagem evangelística popular em nossos dias realmente induz as pessoas a esse engodo. Promete um plano maravilhoso e confortável para a vida. Anula o escândalo da cruz. Ainda que apresente Cristo como caminho, verdade e a vida, nada fala da porta nem do caminho estreitos. Seu assunto principal é o amor de Deus, mas não há qualquer menção da ira de Deus. Vê os homens como seres privados e não depravados. É cheio de amor e compreensão, mas em nada menciona o fato de que há um Deus santo que odeia o pecado.
não chama ao arrependimento, não alerta para o fato de que haverá um juízo final, não chama ao quebrantamento, não espera ver corações contritos e não apresenta qualquer razão para ver tristeza profunda pelo pecado. Trata-se de uma mensagem de salvação barata, um chamado a uma decisão precipitada, acompanhada em geral de falsas promessas de saúde, felicidade e bênçãos materiais. Este não é o Evangelho segundo Jesus. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Como Jesus poderia ser mais claro? Este é o único caminho aceito pelo seu Evangelho. Não se trata de um caminho fácil ou popular, mas é o único caminho que conduz à glória eterna.